E aí galera, como vocês estão? Questão de raciocínio lógico. Qual é o código certo? O que nós queremos saber? Queremos saber quais são os 3 dígitos que nós podemos colocar aqui para obtermos o código correto. Para isso temos as condições que vão nos ajudar a chegar até ao nosso código correto. Para já, só vamos conseguir achar a resposta juntos se você ficar até o final. Então, acompanhe o vídeo comigo e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se esse vídeo realmente te ajudar a achar a resposta e contribuir para você melhorar o seu raciocínio lógico. Vocês vão ver que à medida que a gente ir descobrindo os dígitos, vamos ver muito mais do que simplesmente descobri-los. Vamos ajudar a melhorar o nosso raciocínio. Então, chega de conversa fiada, vamos para o nosso exercício. Qual é o código correto? Temos 5 filas. Vamos começar por analisar desde a primeira fila. A primeira fila diz que um número correto e no lugar certo. Temos 5, 4, 8. É muito cedo para tirarmos conclusões. É muito cedo para tirarmos conclusões, visto que ainda não sabemos qual é o número correto e que está no lugar certo. A segunda fila diz que um número correto, mas no lugar errado. Continua a ser muito cedo para tirarmos conclusões. Já a terceira fila nos diz que temos 2 números corretos, mas no lugar errado. 2 números corretos, mas no lugar errado. Temos 8, 7 e 5. Continua a ser muito cedo para tirarmos conclusões. Raciocínio lógico é assim. Não vamos às pressas. Você procura encontrar algo que tenha lógica e aí você começa a trabalhar. Ainda não encontramos um ponto em que nós podemos tirar conclusões. Então, vamos continuar a raciocinar. Na quarta fila, temos 6, 1, 4 e diz que nada está correto. Estão a pensar no mesmo que eu? Agora podemos tirar conclusões. Se nós vermos, sempre que tem números corretos, a nossa questão diz que aparece 2 números corretos ou um número correto. Mas aqui diz que nada está correto, ou seja, nenhum desses números é um número correto para nós colocarmos no nosso código. Nenhum deles é um número correto para nós colocarmos. Então, podemos já riscar a quarta fila. O 6, 1 e 4 não são números corretos para a nossa questão. Consequentemente, isso vai deixar o exercício muito mais fácil. Por quê? Vejamos na última fila. Na última fila nós temos 6, 4 e 7. Diz ali que um número correto, mas no lugar errado. Um número correto, mas no lugar errado. Se nós analisarmos, o 6 e o 4 estão na quarta fila, onde nada está correto. Então, podemos já riscar o 6 e o 4 aqui na última fila. Riscando o 6 e o 4 cá na última fila, nós obtemos 7, que é o número correto, visto que a condição diz que nessa fila tem um número correto, mas no lugar errado. Então, família, já encontramos o primeiro número correto do nosso código, é o 7. Encontramos o primeiro número correto, mas ele está no lugar errado, conforme diz a condição da última fila. Então, nós temos que começar a achar qual é o lugar correto para o 7. Se nós analisarmos, o 7 na última fila está no lugar direito, ou seja, está no quadrado do lado direito. Já na terceira fila, o 7, encontramos também o 7 e dessa vez ele está no quadrado do meio.
E a condição na terceira fila diz que tem 2 números corretos, mas no lugar errado. Já sabemos que um desses números corretos é o 7, por causa do raciocínio que fizemos há bocado. Mas ele está no lugar errado também. Então, se na última fila, agora pensem comigo, por favor, é hora do raciocínio. Se na última fila o 7 é um número correto, mas está no lugar errado, nesse caso, no lado direito, e na terceira fila o 7 é um dos números corretos, mas também está no lugar errado, e nós sabemos que só existem 3 lados, ou seja, 3 lugares onde nós podemos colocar os números. Se o lugar do 7 não é no quadrado do lado direito, se o lugar do 7 não é no quadrado do meio, é porque o lugar do 7 é... Estão a pensar no mesmo que eu? Claro, é no quadrado do lado esquerdo. É ali o lugar certo para o número 7. É o lugar certo para o número 7. É ali onde vai ficar o número 7, no quadrado do lado esquerdo. Então, até aqui já estamos resolvidos com o primeiro dígito do nosso código. Então, é hora de acharmos o segundo dígito do nosso código. Para isso, vamos retornar ao início. Vamos para o início. Vamos para a primeira fila. Vamos começar a fazer a análise de novo, visto que agora já será mais fácil tirar conclusões. Temos que 5, 4 e 8, e nessa fila temos um número correto que está no lugar certo. Vamos analisar número por número. O 5. Se nós analisarmos o 5, ele está no lugar certo. Esse lugar onde o 5 está já está preenchido no nosso código. Este lugar é ocupado pelo número 7. Exatamente isso. Esse lugar é ocupado pelo número 7. Então já podemos dizer que o 5 não é um dos números corretos, visto que já não está no lugar certo, porque esse lugar já é ocupado pelo 7, que já é um dos dígitos confirmados para o nosso código. Então o 5 já está descartado. Que dizer do 4? O 4 faz parte da fila onde nada está correto, então riscamos o 4. Só nos resta o 8. Então, se a condição diz que há um número correto e esse número está no lugar certo, então o 8 é esse número correto que está no lugar certo. Exatamente isso. Esse é o lugar do 8. Então já encontramos o nosso segundo dígito. Então já temos lugares preenchidos no lado esquerdo, no quadrado do lado esquerdo e no quadrado do lado direito. Temos 7, espaço 8. Agora resta-nos achar o último dígito para finalmente completarmos o nosso código. Uma das artes muito usadas no raciocínio é a simplificação. Então, vamos deixar tudo mais simples para acharmos o nosso código. A última fila já não nos interessa, visto que nessa última fila já encontramos o número correto que está no lugar certo, que é o 8. Então, vamos descartar já a última fila. A segunda fila, essa nos interessa. E daqui a pouco eu digo por quê. A terceira fila já não nos interessa, visto que nós já sabemos que os números corretos são o 8 e o 7 e o 5 não é. A quarta fila, óbvio, não nos interessa também, nada está correto. Na última fila só temos um número correto que é o 7, então também não nos interessa. Só nos interessa a segunda fila. A segunda fila é a fila onde se encontra o nosso terceiro dígito. Mas qual desses 3 números? O 5 já sabemos que não é, porque o 5 não é um dos números corretos para o nosso código. Então riscamos o 5.
Então, a luta fica entre o 3 e o 0. A luta fica entre o 3 e o 0. Então, quem vai ganhar, o 0 ou o 3? Então, hora do raciocínio. Vamos pensar. A condição diz que temos um número correto, mas no lugar errado. Um número correto, mas no lugar errado. Então, outra arte do raciocínio. Leia, releia e entenda. Um número correto, mas no lugar errado. Vamos começar pelo 3. A condição diz que um número correto, mas no lugar errado. O 3 está no quadrado do meio. E é justamente esse quadrado que nos falta. Será que é o 3? Não, não é o 3. Isso porque a condição diz que um número correto, mas no lugar errado. Se a condição fosse um número correto no lugar certo, aí sim, o 3 seria o nosso resultado final. O 3 seria o nosso terceiro código. Mas esse número correto tem que estar no lugar errado. Então, nós temos aqui que o 3 não é. Então, sem mais nada a dizer, temos que o nosso terceiro dígito é o 0. O 0 é um número correto, mas que está no lugar errado. Está no lugar errado porque esse lugar é do número 8. Então, assim está terminada a nossa questão de raciocínio lógico. E justamente o que motivou-me a fazer esse vídeo, que por sinal é o primeiro vídeo do canal, foi justamente ajudar a ver como o raciocínio lógico pode nos ajudar. Pensar antes de tirar conclusões, analisar bem, ver onde está a lógica das coisas. É justamente por isso que este canal está aqui, Estudando com LM. Para ver mais vídeos como estes e sobre outras áreas do conhecimento, como matemática, física, dicas de estudo e assim por diante, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque certamente poderá ter muitas dicas úteis para você.